Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos ao canal do Interferência de Passe. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 3 da NFL, elencar aí os melhores e piores desempenhos e fazer um recap do que melhor rolou na terceira rodada. Mas antes de qualquer coisa eu quero falar com vocês para explicar um pouquinho, dar o motivo da ausência dos vídeos na última semana. A gente não teve os destaques da semana 2 e nem o aquecimento para a semana 3. E o motivo eu acho que vocês já perceberam, eu estive debilitado nessa última semana, no último domingo, durante a rodada da NFL, eu sofri uma paralisia facial, dá pra vocês ver, tá bem evidente, sou uma pessoa muito expressiva e vai ficar estranho mesmo, só que eu não queria parar de gravar os conteúdos, de fazer os vídeos pro canal, até porque senão eu vou acabar desanimando também, e o processo de recuperação tá em andamento, já tô levemente melhor. Acredito que daqui umas 2, 3 semanas as coisas vão estar bem melhor, mas por enquanto vai ser desse jeito, com a cara torta mesmo e não tenho o que fazer. Mas vamos ao que interessa, bora falar da semana 3, que foi uma rodada muito legal, muito espetacular, com vários jogos incríveis, lavadas, viradas, e é isso que interessa, então bora falar de NFL. Beleza, pessoal, para começar o vídeo então, eu quero pedir para você, primeiro, se inscrever aqui no canal do Interferência de Passe, deixar seu like, compartilhar, comentar, para continuar ajudando no crescimento do nosso canal, desse projeto que eu me dedico tanto. E bora começar então com esse novo quadro que eu tô aqui tentando introduzir nos destaques da rodada, que é o do lixo ao luxo, pra gente elencar as melhores e piores desempenhos, da rodada. Começando então com a parte do lixo, com os piores desempenhos da semana 3, vou começar aqui com os turnovers do New England Patriots. Foi uma partida horrorosa do ataque de New England, O placar não mostra muito, até porque o Steelers teve ali uma vitória culposa, digamos assim, mas isso também não tira o demérito do desempenho horroroso da parte ofensiva do time dos Patriots, Foram 5 turnovers, sendo desses 4 fumbles, 2 do Ramondre Stevenson, 1 do Antonio Gibson e 1 do Drake May, que também teve ainda uma interceptação, o que culminou bastante para o resultado negativo para o time do New England Patriots contra a equipe do Pittsburgh Steelers, um jogo que foi bem complicado. Eu imagino que o torcedor de New England esteja muito frustrado com essa atuação do time como um todo, principalmente do ataque, e acabou aí, como consequência, sendo derrotado para a equipe comandada pelo Aaron Rodgers. Então, o primeiro lixo aqui da semana 3, o ataque do New England Patriots protegendo a bola. Seguindo, o segundo lixo do vídeo de hoje é mais uma unidade ofensiva, é o ataque do Houston Texans, que já não vem funcionando desde a temporada passada, essa é a verdade, Eu sempre defendi aqui CJ Stroud, porque a OL não funcionava, o jogo terrestre também não se encontra e as coisas continuam da mesma forma, OL, jogo terrestre, até os recebedores estiveram menos focados nessa última partida, o que foi bastante estranho, mas a gente tem que sim falar do CJ Stroud, que também tá jogando mal. Ele não tá jogando como a gente sabe que ele pode, foram 2 interceptações no último jogo, ele também foi um dos culpados pela derrota para o rival de divisão. Agora os Texans começam 0-3 na temporada, a gente sabe que é muito difícil um time se recuperar e após temporada começando com 3 derrotas consecutivas, O último time que conseguiu foi justamente o Houston Texans. A gente sabe que não é impossível, a gente sabe do potencial e da habilidade do CJ Stroud, e ainda mais com uma defesa tão forte como tem Houston, mas com um ataque jogando dessa forma e com o CJ Stroud performando tão abaixo, fica complicado, tá realmente decepcionante ver o CJ Stroud jogar nesta temporada. Espero que ele consiga melhorar. E pra gente fechar a parte do lixo da semana 3, quero destacar aqui o Russell Wilson, que não existe mais nenhum argumento para que se possa defender o Russell Wilson como um quarterback titular da NFL. Pra falar a verdade, assim, eu não sou a favor que o Jackson Dart entre logo de cara, até porque ele é um jogador que precisa de mais lapidação. Ele precisa de um tempo a mais no banco de reserva para entender esquema tático, para entender como funciona a NFL. Eu acho que se ele for colocado logo aos lobos, logo para ser titular na próxima semana, isso pode ser prejudicial para o calouro. Porém, em contrapartida, a gente não consegue mais defender o Russell Wilson jogando como quarterback titular na liga. O jogo contra os Chiefs mostrou
como o Russell Wilson tá quebrado. Ele não é nem a sombra do que ele já foi um dia. Na década passada, eu, como torcedor de Seattle, comemorei muito as vitórias do meu time com o Russell Wilson como comandante desse ataque. Ele era um cara mágico. Ele saía da pressão, ele carregava o time, tinha um OL ruim, ele mascarava isso. Algumas jogadas ruins de coordenadores ofensivos que também não eram bons coordenadores, ele conseguia mascarar isso. Tinha uma sinergia espetacular com Tyler Lockett, com DK Metcalf, contava com um corpo de running backs que nunca foi muito saudável, embora tenha tido bons jogadores, ele ainda assim conseguia tirar isso de letra, mas você vê o Russell Wilson hoje jogando e não chega nem 1%, eu acho, do que ele já foi um dia. Eu já defendi muito o Russell Wilson, ele, no auge dele, eu defendi como quarterback de elite, porque ele foi, né? Ele deu o único título de Super Bowl pro time que eu torço, mas não tem como. O Russell Wilson, ele tá caminhando a passos largos para no máximo a virar um quarterback backup, mas acredito que a aposentadoria do Russell Wilson esteja logo ali na frente. E por falar em questão de tempo, também acredito que Jackson Dart seja questão de tempo para virar titular na equipe do New York Giants. Espero que não nas próximas semanas, acho que um pouco mais de paciência é necessário nesse caso, mas acredito que não tenha volta. Nessa temporada ainda, Russell Wilson vai perder a titularidade da equipe dos Giants. Bora então seguir com a parte mais legal, né? Os melhores desempenhos da semana 3, aí começando na parte do luxo. E, cara, o primeiro que eu quero destacar aqui é Baker Mayfield. O Baker, ele é a definição de garra e de coração. Ele é um quarterback que se nega a perder, e isso é impressionante e imprescindível para um quarterback que não é apenas o melhor jogador, o jogador mais importante do time de futebol americano. Ele é a alma, ele é o líder desse time. E o Baker Mayfield, ele é um quarterback que sofreu poucas e boas na carreira. Ele foi draftado por um time com uma gestão horrorosa, um time que levou o Baker ao fundo do poço, né? Ele então rodou por várias equipes na NFL e agora em Tampa Bay ele tá conseguindo responder, deu a volta por cima, e eu sempre defendi muito ele porque eu sempre enxerguei muito potencial, e é muito legal de ver o quarterback, o jogador confiável que o Baker Mayfield se tornou. Ele sempre teve talento. O talento sempre esteve ali. O que faltava era essa atitude, era essa consistência, e nas últimas temporadas ele vem mostrando isso, e agora com um começo muito bom do time dos Buccaneers, né? 3-0, 3 vitórias consecutivas, time invicto, e um jogo que tinha tudo para ser dominado, como estava sendo dominado. O New York Jets apronta um pouco, o jogo acaba virando ali de situação, com um bloqueio de field goal, com retorno para touchdown, as coisas viram, mas aí no game winning drive o Baker Mayfield mostrou porque ele é esse cara durão, porque ele é esse cara B10, né? Ele foi lá, conduziu, marchou com o ataque, posicionou o kicker, Buccaneers vencendo 3-0. Líder da NFC Sul, Buccaneers é um time pra gente ficar de olho, porque é um time que pode não ser brilhante, como o Baker Mayfield às vezes também não é brilhante, mas ele tem coração e ele é um cara que pode levar esse time para vitórias em pós-temporada, como já aconteceu na temporada retrasada, inclusive, né? O segundo luxo do vídeo de hoje é o Indianapolis Colts, que é um time que, sendo sincero, ainda tem minhas ressalvas, né? A gente vê aí, tirando o jogo contra o Broncos, que era o único time mais forte, foram 2 adversários mais fracos, mas ainda assim a gente tem que valorizar o que o time dos Colts tem feito. Uma defesa sólida, que no último jogo pegou um ataque fraco, com um quarterback calouro, mas eles não têm nada a ver com isso. O time gerou pressão, sacou o Ken Ward, forçou o turnover, né? Teve uma pick six, um touchdown defensivo, e no ataque, uma coisa impressionante. Daniel Jones dando conta do recado, sendo muito preciso, alimentando os seus recebedores, e é claro, o brilhantismo fica por conta da estrela do ataque, que é o Jonathan Taylor. Teve um jogo espetacular, passou das 100 jardas, né? E ainda entrou 3 vezes na end zone, comandando de fato esse ataque do Indianapolis Colts, mais um dos times invictos na temporada. Não sei até onde dura isso, mas fato é que o time está fazendo por merecer, então a gente tem que aqui dar os louros ao time de Indianápolis, que segue firme e forte na ponta da AFC Sul. E o último luxo
dessa parte do vídeo de hoje é o Caleb Williams, finalmente, né? Foi aí o melhor jogo do Caleb na temporada, consequentemente, obviamente, né, o melhor jogo sob o comando do Ben Johnson e dessa nova comissão técnica. Eu já queria ver, eu acreditava que ao passar das semanas a gente ia ver algumas melhorias, alguma evolução do trabalho do Caleb Williams em conjunto com essa nova comissão técnica, e pegando uma defesa fraca do Dallas Cowboys, que teve lesões, né, quem diria, Jerry Jones, o setor defensivo de Dallas não consegue pressionar o quarterback. O Caleb Williams teve protegido, teve seguro o jogo inteiro e simplesmente dissecou a defesa de Dallas. Foram quase 300 jardas, 4 touchdowns passados, teve jogada engraçada, teve flea flicker, foi divertido de ver o Caleb Williams jogar. Eu acho que tem espaço para melhorar mais ainda, mas é um ótimo começo. E o mais importante, na minha opinião, até mais que os números inflados, uma boa vitória, porque foi uma ótima vitória, foi um passeio para cima de um rival forte até. O time do Dallas Cowboys não é um time tão fraco quanto a gente pensa, mas mais importante que tudo isso é uma vitória que pode virar uma chavinha na questão da segurança e da confiança do Caleb Williams. É uma coisa que eu julgo muito importante. Eu acredito que isso vai ser imprescindível para construir uma relação, para construir ali uma sintonia do Caleb Williams com essa nova comissão técnica, e pode fazer aí, pode mudar as coisas para própria temporada, como também para a própria carreira do Caleb Williams. Então isso é muito importante. Caleb Williams, o terceiro aqui do luxo da semana 3 da NFL. Seguindo então com o recap geral da rodada, pra gente falar aqui o que mais marcou a semana 3, beleza? Começando então com a rodada 3, que foi uma semana das lavadas, né? Foram aí pelo menos 6 jogos em que o time simplesmente arregaçou, dominou completamente o adversário. E eu queria destacar 2 dessas goleadas, digamos assim. A primeira, o Minnesota Vikings, que simplesmente amassou o Cincinnati Bengals. Que pena, né? O Joe Burrow, que vai ficar aí pelo menos 3 meses fora do ataque do time do Cincinnati Bengals. O time perde muito, na minha opinião, a temporada já acabou. Não tem como comparar, independente da performance do Jake Browning nas próximas semanas, não tem como comparar. O Joe Burrow é um quarterback de elite e as coisas mudam muito. Mas voltando para a goleada, o Carson Wentz foi o titular da equipe dos Vikings, no lugar do DJ McCarthy, que se machucou, deu conta do recado, jogou com segurança, jogou com assertividade, e a defesa foi o que se destacou, né? Foram 2 touchdowns defensivos, foi uma performance defensiva espetacular desse time do Minnesota Vikings, que é um bom time, que a gente pode ficar de olho pro restante da temporada também. E uma outra goleada que eu quero destacar aqui é o passeio do Seattle Seahawks em cima do New Orleans Saints. O time do Saints é o pior time da NFL. Spencer Rattler provavelmente é o pior quarterback da liga, mas o Seattle Seahawks não tem nada a ver com isso. Como eu falei, né, do Indianapolis Colts contra o Tennessee Titans. A defesa também deu seu nome. O time do Seattle Seahawks não cedeu mais do que 20 pontos na temporada ainda. Isso é um ótimo sinal. É uma defesa muito complexa, que na minha opinião tem tudo para ser pelo menos top 5 nessa temporada. O Special Teams também deu as caras. Torrey Horton com um retorno de punch de 95 jardas, o maior retorno de punch da história do Seattle Seahawks, tá? Ele que também teve um touchdown recebido, a exemplo da semana passada, tem se mostrado um calouro muito interessante, uma ótima surpresa do draft do Seattle Seahawks. Jackson Smith-Njigba com mais um ótimo jogo, quase 100 jardas, touchdown anotado. Sam Darnold preciso, seguro, protegendo a bola, com muita precisão nos passes, jogando muito bem, gostei do jogo dele. E Kenneth Walker também entrando 2 vezes na endzone. Não teve uma produção de jardas tão grande, mas ainda assim ele é um cara muito competente, muito bom no jogo terrestre e que é decisivo quando é necessário. Acredito que ele possa mais ainda, vai contribuir mais nas próximas semanas sim. O segundo ponto que eu quero destacar aqui também é que o time de especialistas vence jogo. Essa terceira semana foi totalmente pautada no Special Teams, tá? Foram inúmeros bloqueios de field goal, inclusive bloqueios de field goals que deram vitórias
para seus times. Teve no jogo do Packers, teve no jogo do New York Jets. Acabou que o Jets não venceu o jogo, mas foi no momento em que o jogo virou, o bloqueio virou a mesa do jogo, né? E é claro, o jogo que ficou mais emblemático por conta dos Special Teams foi o jogo entre Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams, né? Foram 2 bloqueios de field goal, e por falar nisso, né, o bloqueio de field goal que deu a vitória para o Philadelphia Eagles, já emendando com o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que foi essa virada absurda do Philadelphia Eagles. O jogo começou bem ruim para os Rams, com uma interceptação do Matthew Stafford, mas as coisas viraram logo de cara. O Lane Johnson se machuca, então os Eagles começam a perder a batalha das trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa. O time de Los Angeles deu uma surra física o primeiro tempo inteiro no time de Filadélfia, e isso fazia parecer com que o jogo seria totalmente dominado pelo time dos Rams, e isso aconteceu. O jogo chegou a estar 26-7 para a equipe visitante. O Matthew Stafford, depois da interceptação, começou a jogar bem, começou a encontrar os seus recebedores, porém, os ajustes foram feitos depois do intervalo, e aí o time do Philadelphia Eagles acordou. O Jalen Hurts chamou a responsabilidade, botou a bola debaixo dos braços e resolveu o jogo. O Jalen Hurts, que passou para 3 touchdowns, correu para mais um, foi o nome do jogo, acionou A.J. Brown, que é muito importante, encontrou o Devonta Smith em profundidade também. O Saquon Barkley talvez não tenha sido um fator para esse jogo, mas é claro que ele é um fator que também desequilibra. Isso ajuda o Jalen Hurts a ter menos pressão para passar a bola, e isso apareceu no jogo. Ele se sentiu confortável, passou muito bem, foi o nome do jogo, e os Eagles acabaram fazendo o que os Rams não fizeram o jogo todo. O jogo estava dominado pela equipe visitante, porém os Rams não conseguiam finalizar as campanhas, né? E aí tem aquela máxima: quem marca field goal toma touchdown. Os Eagles, então, reverteram um 26-7 para um 33-26, vitória mais do que maiúscula, mostrando porque o time do Philadelphia Eagles é um dos principais favoritos ao bicampeonato do Super Bowl. E o último ponto que eu quero destacar aqui é que o Los Angeles Chargers é sim um time de verdade. Tá? É favorito para a divisão? Ainda não sei, não consigo descartar os Chiefs, embora o jogo do Kansas City Chiefs esteja bem esquisito essa temporada, mas o fato é que o Los Angeles Chargers chega e chega bem. Justin Herbert está jogando muita bola. Tá? Esse é o Justin Herbert que eu acredito e que eu sei que ele pode ser. O que falta para ele é essa consistência, é essa aura de liderança e, é claro, vencer jogos em pós-temporada, mas a pós-temporada está longe ainda. O que importa agora é a campanha para se classificar. O Los Angeles Chargers começa então 3-0, com 3 vitórias dentro da divisão, o que é muito bom, né? Já garante que não vai ter uma campanha negativa dentro da AFC West, e isso para desempate, tanto na divisão quanto para o wildcard, é interessantíssimo, e é um time que vai dar um trabalho. A defesa continua boa, teve a lesão do Khalil Mack, mas ainda assim continua sendo uma defesa muito sólida. Na temporada passada foi a que menos cedeu pontos na liga e continua não cedendo pontos, né? É uma defesa que ela pode até envergar, mas não quebra. E o ataque, como eu falei, o Justin Herbert jogando no fino da bola, tirando o melhor dos seus recebedores. Keenan Allen voltou e mostrou que ainda tem essa sintonia monstruosa com o quarterback de Los Angeles, anotou o touchdown de novo nessa partida. O Quentin Johnston está se mostrando um jogador bom, quem diria, né, com recepções e com jogos interessantes nessa temporada, mas é isso. O Los Angeles Chargers é um time que a gente tem que ficar de olho sim. O Mario Hampton evoluindo também no jogo terrestre vai dar muito trabalho, vai colaborar bastante com esse ataque, que tem de tudo para melhorar durante a temporada, e que, se eu fosse apostar hoje, do jeito que as coisas estão, eu acredito que o Los Angeles Chargers assume sim o favoritismo para vencer a divisão. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Mais uma vez, obrigado pela compreensão sobre o meu estado. E desculpa, né, essa questão da paralisia facial, ela tem sido delicada para mim. Ela afeta bastante a minha dicção, que já não é muito boa, né? Eu acho que vocês perceberam que a dicção fica
fica afetada, e não só isso, questões de autoestima, segurança também, por isso que eu não apareci aqui, não dei as caras no YouTube na semana passada. Sendo sincero, pensei em continuar assim, em pelo menos para o destaque da semana 3, pensei em não fazer, mas eu achei que não seria justo, tanto comigo, que me dedico tanto por um projeto que eu acredito, quanto para vocês que me acompanham, né? Eu sei que são poucas pessoas, é um canal pequeno ainda, mas são pessoas que me incentivam a continuar fazendo conteúdo e crescendo e fazer esse canal ir pra frente. Mas é isso, por favor, deixem aqui nos comentários quais foram as melhores performances e as piores da semana 3, na opinião de vocês. Também, por favor, coloquem aqui os seus pontos que vocês mais gostaram de ver na rodada 3 no geral, né? E não se esqueçam, por favor, se inscrevam no canal do Interferência de Passe, compartilha, deixa o like, compartilha para todo mundo, para seus amigos, para seus familiares, para continuar ajudando o Interferência de Passe a continuar crescendo, pessoal, beleza? Porque isso me ajuda muito, me dá muito mais ânimo para continuar fazendo esse conteúdo legal pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo com essa cara mesmo. Aquele abraço e falou!